A Junina Providência ela foi criada pelo Brian dentro do Getsemane, né? E posteriormente o Conselho da Juventude continuou a ideia da quadrilha, né? E permaneceu o mesmo nome. A ideia sempre foi unir os jovens e os grupos para que todos pudessem participar dessa quadrilha, então fazer uma quadrilha unificada. E também chamar a comunidade externa, então trazer jovens fora da comunidade, fora de qualquer grupo, para que eles pudessem participar, né? A nossa essência era criar uma quadrilha diferenciada, onde a gente pudesse levar a nossa teologia cristã católica, unindo com a quadra junina. Então sempre os nossos temas, sempre a roupa, tudo foi pensado com base no nosso conhecimento, na nossa teologia, na nossa fé católica. E o grande propósito, né, depois disso, era levar para toda a comunidade, para quem estivesse assistindo, o evangelho vivo, a evangelização, para que todo mundo pudesse conhecer também a nossa fé católica, já que todos que assistem nem sempre são católicos. Então, sempre a nossa ideia foi poder levar, evangelizar e trazer pessoas para dentro da igreja. Bom, o primeiro elenco ele foi constituído por diversos grupos da paróquia. Como nós fizemos a nível de conselho da juventude, todos os grupos da paróquia se engajaram e se uniram, né, para que pudéssemos fazer essa quadrilha. Então, o primeiro elenco tinha vários grupos, como Getsemane, Shekinah, Servidores do Altar, e vários outros grupos. E também convidamos jovens de fora, né, para poderem participar. Então foi uma união dos que já estavam dentro da igreja com os que estavam fora. E assim a gente conseguiu trazer também muitos jovens para dentro da nossa igreja, para a catequese. Trabalhar com o primeiro elenco foi um tanto desafiador, porque a gente veio de uma realidade que não tinha de direcionar uma quadrilha, de pensar numa quadrilha, de como coreografar uma quadrilha, como conseguir pessoas para uma quadrilha. Então, para a gente foi um tanto desafiador, mas também uma troca de experiência muito grande, com diversos dons, diversos pensamentos. E aí nasceu-se, né, a Missão Junina Providência. Foi uma experiência nova. Nunca tinha tido esse contato de estar à frente de uma coreografia, sempre dançando, sempre fazendo as missões ali do nosso grupo, da igreja. E com essa oportunidade foi um desafio de me descobrir. Além de descobrir que podia pensar em passos de quadrilha, em qualquer outro tipo de coreografia, descobri também a chance de ser um animador, um puxador, né, da junina. Então, essa responsabilidade, acredito, de coreografar, ela é um cargo, assim, digamos, pesado, né, porque ali está a base de todo um grupo, né, coreografando. E é um sentimento também de responsabilidade e de alegria poder fazer esses momentos, né, da Junina Providência ser os melhores, mais alegres, mais animados, fazer essa conexão do público com a quadrilha e que tudo seja uma grande festa. A Junina trouxe muitos temas. O primeiro ano a gente falou Círio de Nazaré, um mar de fé. Nosso grande objetivo era levar para quem nos assistia o que é o Círio de Nazaré. Quem foi Nossa Senhora e por que ela é tão importante, principalmente num contexto da nossa região norte do estado do Pará, né? É mostrar o porquê a nossa fé, porquê essa fé é tão grande e como as pessoas estão inseridas nesse contexto. Por isso que no início da nossa quadrilha a gente mostra pessoas carregando objetos, levando devoção, para a gente poder demonstrar para o público que assistia o que é o Círio e como isso atinge cada um de nós de forma bem particular. No segundo a gente veio trazendo Amazônia, tradição e fé. A Amazônia é um dos nossos grandes biomas, mas ainda é muito escondido do resto das regiões do Brasil. Por isso, esse ano que criamos esse tema, queríamos homenagear a Amazônia e levar para o mundo, principalmente para quem nos assistia, o que é a Amazônia. E não esquecendo que dentro da Amazônia existem povos que nutrem uma tradição muito grande de fé, né? Então, a gente quis demonstrar isso e trazer também objetos que representassem a nossa fauna, a nossa flora, mostrar que tão diversa é o nosso público, a nossa Amazônia,
né, em questão de bioma, de floresta, mas também de povo, e o quão forte é a nossa fé. No terceiro ano, a gente veio trazendo os nossos santos, e o tema foi Santos Luzeiros da Fé. Onde trouxemos 4 santos representando a nossa fé católica. São João Paulo II, representando a juventude e a divindade. Santa Teresa do Menino Jesus, representando o amor e a devoção. São João, representando, né, a quadra junina e também o festejo do nascimento e a vinda de Jesus. Santo Antônio, representante também da quadra junina e representando a alegria, a fé, né, e o casamento. Os 4 santos juntos representam a nossa fé, as pessoas que nós temos devoção, mas sobretudo são pessoas como nós que queremos seguir e são exemplos para a nossa fé. Por isso eles são tidos como luzeiros, aqueles que nos iluminam para caminharmos sempre em direção a Jesus, que é a nossa grande luz. No 4º ano da quadrilha, no ano passado, a gente veio trazendo Divina Providência no Sertão, a fé, o povo e a imaginação. Nós queríamos homenagear um povo que há muito foi esquecido e que sofre muito com as secas, que é o povo do Nordeste, principalmente aqueles que vivem na área do sertão, né? Queríamos trazer que é um povo que, apesar de sofrer com as secas, com a miséria, a fome, é um povo que tem muita fé, né? E por isso eles conseguem sobreviver. E quando eles têm a chuva, né, quando têm a comida, eles agradecem a Deus, né? Nunca murmuram, mas sim eles oram, cantam um louvor de agradecimento, né? Então nós queríamos trazer esse povo, demonstrar quem são eles, né? E a imaginação é porque é um povo tão rico em cultura, um povo que traz o cordel, que traz lindas canções. Então nós remetemos isso da nossa quadrilha porque sem imaginação a gente não chega a lugar nenhum, né? E muitas vezes esse povo, para ele sobreviver, ele utiliza muito da sua criatividade. Então, Junina no Sertão, a fé, o povo e a imaginação é uma homenagem a esse povo nordestino que luta com garra e mantém a sua fé. E nesse ano, a gente, seguindo essa lógica de sempre trazer algo que remetesse à nossa fé, a gente trouxe o tema São Carlo Acutis e a fé que conectou a juventude. É um tema que inspira a gente de alguma forma, é um tema que nos direciona. Quando a gente pensou nele, a gente quis trazer a santidade para a atualidade. É um santo muito jovem, é um santo que nos remete a esse amor que a gente precisa ter na nossa humanidade hoje. A Junina Providência é muito importante na minha vida porque antes de eu conhecer ela, eu passava por um momento muito difícil. E aí eu conheci ela em 2022, tentei entrar porque eu me encantei pela Junina, só que as vagas já estavam cheias e eu entrei no ano anterior. Me chamaram, né? Aí eu falei, não sei se eu aceito porque tinha escola e um monte de coisa. Aí eu falei, não, vou dar essa chance pra ver se realmente eu vou querer ingressar na igreja, né? Bora ver. Aí foi através dela que eu conheci o Providência Jovem, tive o melhor encontro da minha vida, que foi o Reino Flama de Carnaval. E sim, eu acredito que a Junina Providência, ela é sim além da dança, porque todos ali têm um chamado, todos ali foram chamados. E a Junina Providência é um meio de evangelização, né? Então, eu agradeço muito a Junina e acredito que todos devem dar uma chance para a Junina Providência, dar uma chance para esse chamado. Eu, quando fui convidada para entrar no PJ, eu ser apoio, eu estava muito doente. E eu fui impactada pela alegria dos jovens. E eu fui convidada para ser apoio, mas eu não queria sair da cama porque eu estava passando um momento muito difícil. E eu fui a primeira vez e vi aquela alegria. E aquilo me contagiou, né? E o que mais me motivou foi porque eles estavam em missão, eles estavam evangelizando. E eu senti que eu fui tocada pela alegria do Espírito Santo, com todo aquele ânimo deles, sair do trabalho, sair da escola e dançar, passar 5 horas dançando.
E eu simplesmente, aquilo, sei lá, me motivou muito a continuar, não desistir. E eu sou muito grata pela Providência Junina, que me tirou da cama e me deu mais uma chance de viver. Porque se não fosse eles, talvez eu ainda estaria doente. E não é simples dançar, é evangelizar. Eles não só dançam, eles evangelizam. E é muito bonito o que eles fazem. Eu acho que a Junina ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas que tanto que dançam, quanto os pais, os apoios, as pessoas que recebem a apresentação na rua, porque é uma forma muito grande de evangelização, porque é uma evangelização através da dança. Então isso gera aquele sentimento novo nas pessoas. Poxa, eles são jovens, são na igreja, sempre trazem temas tão diferentes e traz aquela mudança de um novo. Mesmo diante das dificuldades, a Junina permaneceu firme. E muitas vezes a gente foi sustentado por algo maior, que é a missão da quadrilha. É uma força que nos move, uma fé que nos carrega quando a gente está cansado, que nos faz aguentar tudo. Que é, os ensaios são cansativos, as apresentações, mas entendendo que tudo vale a pena no final. As pessoas que a gente toca, quando a gente dança, é ser um testemunho vivo em cada apresentação. É levar essa fé, esse amor que transborda na gente. É trazer para as pessoas um pouquinho do que a gente tem dentro da igreja, que é esse amor que transcende o nosso coração. E que, apesar de tudo, ele é muito maior do que a gente. Mas que a gente vai estar aqui sempre acreditando que a nossa missão é muito maior do que aquilo que a gente quer. Estamos muito ansiosos para escrever essa história com vocês. Então sejam bem-vindos à temporada Junina Providência 2026.